Fala pessoal do canal É o Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista. Aliás, os jogadores do Corinthians se reapresentaram hoje no CT Joaquim Grava, todo mundo começou a trabalhar dois períodos hoje, 9 da manhã e 1h30 da tarde. Depois os jogadores foram liberados, foram para casa, voltam e se concentram, ficam até sábado e aí domingo de folga. O Corinthians que estreia na semana que vem, na quinta-feira, dia 16, contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista, jogo em Bragança Paulista. E o que todos esperavam, né? A chegada do Rodrigo Garro, depois daquele problema, daquele acidente envolvendo o Rodrigo Garro na Argentina. Ele chegou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos e saiu pela lateral do aeroporto, enquanto outros jogadores chegaram e conversaram com a imprensa normalmente. O Ramon Dias falou com a imprensa, o André Ramalho falou com a imprensa. O Rodrigo Garro, ele preferiu sair por uma porta lateral e tá certo, né? Apesar do trabalho da imprensa ser esse, a imprensa recebe para tentar colocar o microfone na boca do jogador e ouvir uma palavra do jogador. Você precisa entender o trabalho da imprensa, mas precisa entender também a vida do jogador, né? O lado do jogador, que não tem muito o que falar nesse momento. Vai falar o quê, né? Tem que se defender na justiça, tem que se defender nas cortes argentinas a respeito do acidente que causou a morte de um motociclista. A investigação será feita. O Rodrigo Garro se reapresentou normalmente hoje no CT Joaquim Grava e ele vai exercer a sua profissão, vai voltar a jogar futebol e vai ficar à disposição da justiça argentina até que eles terminem a investigação do caso e decidam quem é ou não o culpado, ou se existiu algum culpado pela situação. Às vezes um acidente de trânsito é apenas um acidente, e às vezes aconteceu a culpa de alguém que não deu seta, ou que estava com o farol apagado, enfim. Isso tudo a gente só vai saber após, né, melhor dizendo, a investigação, que deve durar cerca de 3 meses. Além do Garro, os outros jogadores do Corinthians chegaram ao CT Joaquim Grava sem nenhum reforço. O Corinthians não se reforçou ainda para esta temporada, mas tem até o dia 15 de fevereiro para fazê-lo. O Corinthians não tem pressa. Pode contratar jogadores, por exemplo, que disputarão o Campeonato Paulista, que até o dia 15 de fevereiro já terão, por exemplo, se destacado em alguma equipe que disputa a competição. Podem esperar também terminar a Copa São Paulo e observarem os jogadores que se destacarem na Copa São Paulo de Juniores. Então o Corinthians não tem pressa para contratar jogadores para esta temporada. Também, é claro, pela falta de dinheiro, né? O Fabinho Soldado, inclusive, diretor executivo de futebol do Corinthians, disse que as contratações que o Corinthians faria normalmente neste final de temporada, o Corinthians fez no meio da temporada passada, porque não é normal você contratar 9 jogadores no meio de uma temporada. Normalmente em julho, o time contrata 2, 3 jogadores no máximo. O Corinthians contratou 9. Por quê? Porque estava na zona de rebaixamento, estava desesperado, precisava mudar o rumo das coisas, o rumo da situação, e aí contratou praticamente um time inteiro e deu certo, né? E conseguiu a arrancada que levou o Corinthians até a classificação à Libertadores da América de 2025. Então, pelo fato do Corinthians ter contratado muitos jogadores, mais do que o normal na janela de meio de ano, o Corinthians está um pouquinho mais devagar, com o pé no freio nesta janela agora de final de ano. Breno Bidon renovou, ou melhor, estendeu o seu contrato. O contrato do Breno Bidon iria até o final de 2028 e agora vai até o final de 2029. Aí você me pergunta, Marco Belo, mas por quê? Se já ia até o final de 28, por que o Corinthians estendeu mais um ano de contrato? Para duas coisas: aumentar o salário do Breno Bidon e aumentar a multa contratual do Breno Bidon, porque a multa contratual para o mercado nacional é atrelada ao salário, mais precisamente 2.000 vezes o salário. A multa do Breno Bidon era de 100 milhões de reais para o mercado interno e de 100 milhões de euros para o mercado externo, o mercado
de fora do Brasil. 100 milhões de euros ninguém vai pagar pelo Breno Bidon, mas 100 milhões de reais, do jeito que o mercado do Brasil está inflacionado, vai que aparece algum louco, algum Flamengo da vida, Cruzeiro que está cheio de dinheiro agora, e paga 100 milhões de reais, paga a multa e leva o Breno Bidon do Corinthians. Então, para se proteger disso, o Corinthians aumentou o salário e aumentou a multa contratual do Breno Bidon, que agora é de 357 milhões de reais. Aí eu não gosto de falar de salário, mas é só fazer a conta, divide 357 milhões de reais, que é a multa, por 2 mil, você pega o salário que o Breno Bidon recebe no Corinthians, né? Então, contrato até dezembro de 2029, 19 anos de idade. Isso não quer dizer, claro, que o Breno Bidon vá ficar no Corinthians até 2029. No meio do ano chegarão muitas propostas pelo jovem jogador corintiano que é titular absoluto da equipe. É muito difícil que o Corinthians consiga segurar o Breno Bidon na metade do ano, até porque na previsão orçamentária do Corinthians está previsto lá que o Corinthians vai faturar 181 milhões de reais com vendas de jogadores. Quais são os jogadores hoje mais valorizados do Corinthians no mercado internacional? Breno Bidon e Yuri Alberto. Os dois têm muitas chances de deixarem o Corinthians na metade do ano. Não estou dizendo que deixarão, tá? Não estou afirmando que eles sairão do Corinthians. Estou dizendo que eles têm muita chance de deixarem o Corinthians, pois chegarão ofertas aos dois jogadores, tanto ao Yuri Alberto quanto ao Breno Bidon. O Corinthians se interessou pelo Arthur Cabral, do Benfica, mas fez uma proposta de empréstimo que por enquanto não foi aceita pelo clube português. Então, por enquanto, nada, não houve nenhum avanço em relação ao Arthur Cabral. E o Corinthians continua principalmente atrás de um zagueiro para ser titular ao lado do André Ramalho. É o pedido principal do técnico Ramon Dias. Ele quer um zagueiro para formar dupla com o André Ramalho. Ele não confia nos 3 zagueiros que ele tem no elenco, Gustavo Henrique, Kaká e Félix Torres. Confia para serem reservas, para serem bons reservas, entrarem de vez em quando, mas não para serem titulares absolutos da equipe. Então o Corinthians está sim no mercado, apesar de hoje na representação não ter aparecido nenhum reforço. Legal, pessoal, eu volto em outras edições amanhã, com certeza, no Papo Reto com a Fiel, ou então edições extraordinárias, sempre aqui no canal é o Time do Povo, então fica ligado aí no canal, se inscreve, deixa o like, que sempre tem muitas informações do Timão por aqui, tá bom? Um abraço a todos e vai Corinthians!